Boa noite, good evening! Mais um Leaders School Connection, aqui na página Piccolo Esporte Notícia, no canal 4 do Paraná Mídias e na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. Leaders School Connection, um programa de entretenimento conectando você e o mundo. O Leaders School Connection conta com o apoio de Berta Joias, Relógios e Ótica, Sicredi Aliança Paraná São Paulo e Mr. John. O look completo vocês conferem no final do programa nas nossas redes sociais. E eu agradeço a você que está aí nos assistindo. Lembrando, ao compartilhar a nossa live, você concorre a um lindo brinde oferecido pela Berta Joias, Relógios e Ótica. Desde já, agradeço a sua companhia. Lembrando que ao final do nosso programa, nós temos o quadro Sing Out Loud. Cante, se solte. É um quadro especial para você poder conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo maestro Gerson Guise aqui em Marechal e na região, para que você possa acompanhar um pouco do que esses coros maravilhosos estão realizando nesse período. Nos acompanhe no final do programa Sing Out Loud. E quero te apresentar os nossos convidados. Aliás, muito boa noite, Dr. Oscar Nasciguil, Dr. Arion, nossa, que orgulho, que honra poder ter um ex-aluno aqui hoje na bancada. Muito obrigada a você mais uma vez. A palavra de vocês. Muito obrigada. Professora Luciana, muito obrigado. Nós que agradecemos o convite, estar aqui é uma honra muito grande. E conversar com os nossos internautas, com os nossos telespectadores também, falar um pouquinho desse assunto que tanto motiva, né, a vida das pessoas. Exatamente. E a forma de se comunicar. Ai, que bacana. Nós que agradecemos o convite também. Primeiramente, boa noite. A nossa teacher Lu, ai, falava sim. pouco, não consigo chamar de outra forma. Não tem problema. Faz parte da minha história, faz parte desde pequeno. Ai, aprendi, lindo. Conheci assim, então para sempre será a teacher Lu para mim. Então boa noite a todos que nos acompanham também pela internet, pelo Paraná Mídias TV. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. Gente, vocês já perceberam que emoção aqui, a teacher já está emocionada. É um programa especial, porque domingo comemoramos o Dia dos Pais. E hoje, então, um especial de pai para filho. Porque são justamente pai e filho, o filho que seguiu a carreira do pai. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa história linda, que eu admiro muito. Mas primeiro, vou contar um pouquinho para vocês, então, dos nossos convidados, dos meus convidados. Doutor Oscar, é uma grande satisfação novamente tê-lo aqui. Doutor Oscar, então, casado com a psicóloga e advogada, doutora Silvana Nasciguil, que esteve aqui conosco já algumas semanas atrás. Formado em Direito pela Universidade Católica do Paraná, chegou em Marechal Rondon em 87, é sócio proprietário, diretor do escritório de advocacia Nardel Nasciguil Advogados Associados, é professor desde 1987 na Universidade Estadual do Paraná, UniOeste. Integrou por diversos anos as assessorias jurídicas dos municípios de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Mercedes, Palotina, São José das Palmeiras e Ouro Verde do Oeste. Foi palestrante em diversos eventos na área administrativa. Escreveu vários artigos jurídicos para jornais e revistas da região oeste do Paraná.
Atualmente se dedica ao seu escritório de advocacia e em ministrar aulas na Unioeste. Arion Augusto Nardello Nasciguil, mais uma vez obrigada pela sua presença, formado então em Direito pela Universidade Paranaense Unipar, especialista em Direito, Logística e Negócios Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental, com ênfase em Estado, Atividade Econômica e Desenvolvimento Sustentável também pela PUC Paraná. Atualmente é advogado no escritório Nardello Nasciguil Advogados Associados e professor convidado de pós-graduação e cursos profissionalizantes em diversas instituições de ensino. Autor de livros, artigos e publicações científicas na área de direito. Ex-subprocurador-geral do município de Marechal Rondon, no estado do Paraná. Ocupa atualmente o cargo de vereador do município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, pelo segundo mandato consecutivo. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e muito obrigada mais uma vez a você que está nos acompanhando. Tudo isso é para você que está aí do outro lado. Lembrando que você, ao compartilhar a nossa live, concorre a um lindo brinde oferecido pela Berta Joias, Relógios e Ótica. Doutor Arion, ou Arion, né? Porque para mim o Arion não tem jeito. Quem é Doutor Oscar? Quem é o Oscar pai? É difícil definir. É uma pergunta difícil, é difícil falar o que é da gente, né? Falar da gente mesmo, as pessoas difícil. Que são próximas é difícil. Mas eu posso resumir o Dr. Oscar, ou meu pai, como um espelho. Um espelho que eu sempre tive e continuo tendo de pessoa, de profissional, de cidadão de bem, de pessoa íntegra, honesta. Então, para mim, é o advogado que eu sempre quis ser e trabalhei para ser e continuo trabalhando para um dia chegar a ser igual. É a pessoa com que eu me espelho, é a pessoa que eu gostaria de ser e que eu quero ser e que espero um dia ser também. Então, o resumo que eu posso dizer nosso tempo é curto, poderia falar aqui 1 hora, mas é um espelho. É alguém que eu me espelho para ser a mesma pessoa, ser alguém igual, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma forma de trabalhar, de ser, de agir. Então, para mim, é um grande exemplo. Que bacana, que lindo ouvir isso. Então, doutor Oscar, que emoção. Sim. E aí, então, eu também lhe pergunto, como definir o Arion? O Arion é fácil de definir, né? Como pai, assim, é uma coisa fantástica, né? Eu tenho o Arion como um homem digno, de muito respeito, de muita responsabilidade. É um menino espirituoso que tem uma característica de justiça com ele, né? É um ótimo marido, pelo que eu sei, pelo menos eu ouço isso sempre, me orgulha muito isso, né, da minha nora. E eu tenho no Arion, assim, é um reflexo daquilo que a gente talvez tenha passado para ele, Luciana, tá? O Arion, ele tem uma característica de buscar as coisas. Ele não é como ele falou assim, o pai é o espelho, não é o espelho do pai. Ele tem uma personalidade própria, típica dele, e que você sabe admirar. Eu sou um pai que admiro muito o meu filho. Eu tenho muito orgulho do meu filho, do que ele representa para a sociedade rondonense, para o escritório, na advocacia. Essa tarefa de vereador dele encanta a mim, pelo menos, né? Encanta porque ele faz um trabalho espetacular. É digno de aplausos. Assim, eu estou falando do meu filho. Como o Ariel falou, é difícil falar do filho, né? Mas eu tenho um respeito por ele muito grande, uma admiração fantástica pelo Arion. Que lindo! Ai, gente, a emoção chegou aqui? Aqui já chegou. É muito bom. Que lindo essa relação de vocês. E por que vocês estão aqui? Porque justamente eu os conheço há muito tempo. E essa relação de pai e filho sempre foi uma relação de muita cumplicidade. Como é que vocês resolveram, então, por exemplo, o doutor Oscar, seguiu a carreira do direito baseado em quê? Resolveu porque resolveu ser advogado ou teve influências familiares? Quem lhe inspirou a seguir essa jornada? Na verdade, a minha história do direito é uma história meio engraçada, porque naquela época em que eu fazia vestibulares, a ideia contextual de todo mundo era fazer medicina. Certo. Todo mundo queria ser médico, fazia cursinho para ser médico. E eu não esqueço, e vou lembrar sempre, enquanto eu fiz alguns vestibulares de medicina, eu tinha uma pessoa que eu gostava muito, que era o seu Ondine Niederauer. O seu Ondine Niederauer, ele era de Toledo, contador de Toledo. Ele me disse que você devia seguir a carreira jurídica. E eu não esqueci disso. E um belo dia eu falei,
Eu fui para a prova da Evangélica de Medicina e acabei reprovando na redação. Uma coisa que não acontecia comigo e acabei fuga ao tema, como diz assim, né? Certo. E eu falei, vou fazer Direito. E acabei passando na PUC, passei na Federal, passei em Mogi das Cruzes também na Direito e acabei optando em ficar na PUC. E eu, no primeiro ano, eu já sabia o que eu queria, né, com Direito. E realmente me apaixonou o curso. Eu fui um aluno assim, eu fui um aluno exemplar na universidade. Trabalhei muito com a universidade, por isso que eu falo aos meus alunos hoje, né? Se dediquem ao curso, porque ele é importante e você precisa saber. E aí veio esse amor ao direito, né? Que a gente está aí há 37 anos, mais ou menos, já trabalhando com o direito, não, quase 40 anos, trabalhando com o direito. Que legal! Então, Ariel, e você? Como é que você entrou nesse meio? Influenciado pelo seu pai ou porque você resolveu? Não, eu quero fazer direito porque eu quero, por mim, no sentido de que eu realmente quero fazer esse curso? Ou por influência realmente do seu pai? A minha história já é um pouco diferente. Primeiro, eu acho que está um pouco no sangue. Certo. Desde pequeno eu acompanhei com meu pai, minha mãe também é advogada, então a gente estava presente sempre no escritório, desde pequeno ali brincando, estando junto, viajando, fazendo audiências. Lembro que meu pai me levava a fazer audiências com ele antes mesmo de fazer direito. Que legal! Lia as petições, buscava saber o que acontecia, como funcionava, o que era, se interessava. Né? E eu tentei, a gente brinca, né? Mas tentei em algumas vezes buscar outros cursos. Eu lembro que ali naquele meu período de segundo ano, terceirão, a minha ideia era fazer outros cursos que não fossem direito. E eu fui lá, queria fazer primeiro publicidade, depois queria ser arquiteto. No final das contas, queria fazer ciências aeronáuticas, então uma coisa nada a ver com a outra. Mas quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu falei, não, o meu caminho eu acho que é o direito. Que legal. Me criei nesse meio, aprendi a vida inteira como funciona, via como funcionava, via o senso de justiça ser aplicado na prática, isso sempre me encantou. Quando chegou a hora, de fato, de fazer o vestibular, de decidir o que eu queria fazer para mim, eu optei por fazer direito. E, ainda bem, não me arrependi, graças a Deus, foi a carreira que eu escolhi para mim e que deu muito certo. Que bom. Eu me encontrei a vida toda, como eu disse, dentro dessa área, conhecendo, vendo, praticando, e hoje eu posso fazer aquilo que eu via quando eu era criança, meus pais fazendo, e tentar replicar, fazer a mesma coisa também atualmente. Que legal. Porque muitas vezes acontece o contrário, como você mencionou no início. Nós temos pais que têm uma determinada carreira e a gente acaba querendo fugir da carreira porque você não deu trabalho. Muitas vezes não teve sábado, não teve domingo e a gente acha, cai na ilusão de que o trabalho que a gente for escolher, a gente também, ou que a gente não vai precisar trabalhar muito, que não vai ter que, de repente, se esforçar mais. E, na verdade, é um ledo engano, porque todas as profissões, todas as carreiras, nós temos que trabalhar, temos que nos dedicar, temos que estar nos esforçando, conquistar o nosso espaço, enfim. E é muito interessante que aí, na hora H, realmente, do vestibular, aquela, digamos assim, a vontade veio e você deu sequência. Na hora de se inscrever no vestibular, na hora de se matricular ali no curso, foi a decisão. Mas exatamente nesse sentido, de passar a vida, meu pai principalmente viajando muito a trabalho. Sim. A gente conversava há pouco aqui em off também, que hoje o direito é muito mais fácil de ser praticado. Exato. Tudo online, ele é todo eletrônico, todo digital. Mas até um tempo atrás era necessário que você fizesse viagens, que você estivesse fora, que você estivesse acompanhando audiências. Então, por ver essa carreira intensa, de muito trabalho, de não ter horário, de não ter final de semana, de não ter noite, feriado, nada, eu pensei, vou fazer outras coisas. Porque eu quero fugir desse trabalho. E aí, a escolha que eu tinha quando eu fui decidir o que eu ia fazer, realmente era ou ciências aeronáuticas ou direito. E aí era a emoção versus a razão, a minha paixão de a vida inteira, que era aviação, ou a razão, que era o direito, fazer aquilo que eu realmente gostava. Decidi pelo direito e, graças a Deus, deu certo. Que bom. Estou aí feliz e satisfeito com a carreira que estou seguindo. Que legal. Eu tenho uma história interessante, que quando o Orion fez vestibular, ele estava com 16 anos, né? E ele chegou para falar comigo e disse, pai, eu acho que eu quero fazer direito. O que você acha? Eu falei, meu filho, você tem que saber o que você quer. Até porque você é muito jovem e caso você não se adapte com o direito, você pode ter a opção de mudar de curso, etc e tal. Ele falou, mas eu não quero trabalhar tanto que nem você assim, não. Não tem jeito, eu falei, não, tudo bem, você vai trabalhar bastante, meu filho, mas eram épocas diferentes, né, Luciana? Sim. Quando nós trabalhamos aí a questão de 5, 6, 10 anos atrás, eu lembro bem, eu viajava muito, era direto, audiências fora, avião, carro, viagens. Hoje não, hoje parou com isso, né? Hoje está mais
mais tranquilo também dentro da nossa casa e do nosso escritório também. Porque esse tempo que nós passamos fora, na estrada, é um tempo que se deixa de produzir. Então, com isso hoje, de estarmos mais online, muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, não é legal, não é 100%. Se você se dedicar, funciona. E olha o tempo que nós ganhamos. Nós conseguimos eliminar várias outras atividades, realizar várias outras atividades que antes levávamos horas para realizar, ou dias a mais, enfim. E fugindo então um pouquinho, né, desse assunto, mas a questão de trabalhar juntos. Doutor Oscar, é fácil trabalhar com o Arion? É fácil, eu acho que é fácil trabalhar com o Arion, sim. O Arion, ele escuta muito, ele ouve e ele tem uma independência funcional muito forte. O Arion é independente, ele tem uma habilidade enorme de escrever, ele peticiona muito bem. E a relação pai e filho é tranquila. A minha relação com o Arion sempre foi uma relação tranquila. Certo. Eu nunca tive, eu sou sincero aqui, parece que contando história, né? Mas eu nunca me desgastei com o Arion. Eu nunca precisei me desgastar com ele, ficar brigando, tudo isso aqui, não. Filho, faz tal coisa. Ele às vezes, eu me viro depois, e ele também tem personalidade própria, né? Ô pai, dá um tempo aí, depois eu resolvo isso. Certo. Entendeu? Mas trabalhar com o Arion para mim é muito fácil. Eu fico muito tranquilo com isso. Que legal. Arion, como é trabalhar com seu pai? É fácil e, ao mesmo tempo, é melhor ainda por a gente ter uma escola dentro do escritório, né? Certo. A gente tem uma escola ambulante que está lá dentro quando a gente precisa de qualquer coisa. Uma enciclopédia. Eu vou 10 anos de formado em Direito, mas não são 40, né? Então, exatamente. A história que ele tem, o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem. O Direito importa muito a experiência de vida, de casos, caso a caso. Então é muito fácil você ter alguém que você pode consultar na sala do lado. Ai, que bacana. Eu vejo, enquanto eu dei aula em Direito, depois conversando com os alunos que se formavam, eles falavam da dificuldade que é quando você ingressa na vida profissional, recém-formado, sem saber como lidar com situações do dia a dia. E eu tive essa facilidade lá no começo de ter a enciclopédia ali na sala do lado e continuo tendo essa facilidade de ter meu pai ali próximo, que para mim, como eu disse no começo, é o meu exemplo de profissional e é, sem dúvidas, a pessoa que tem maior conhecimento no direito de vida que eu conheci até hoje. Que bacana, que lindo isso, que bonito ver essa relação de vocês, essa amizade, porque muitas vezes, muitas relações de pai e filho não são tão bem sucedidas. Muitas vezes os pais, quando trabalham com seus filhos, cobram demais, ou os filhos não se sentem, ou se sentem acolhidos, aliás, não se sentem acolhidos, se sentem tolhidos, né, podados, mas muitas vezes, o que nós queremos é o melhor para os nossos filhos. Mas que bom que essa relação está dando certo, com certeza vai sempre dar certo. É muito lindo ver vocês juntos. Eu me sinto muito honrada estar hoje podendo contar um pouco dessa história, dividindo com o nosso público essa relação tão bacana, que é uma relação familiar e profissional com muita seriedade, com muito profissionalismo, porque a gente sabe, né, doutor Oscar, que sempre tudo muito correto, tudo muito certo. Então, eu lembro do Arion nas aulas, ele às vezes falava assim, nossa, será que eu vou precisar ir naquele dia de aula? Sim, você precisa ir na aula. Tá bom, eu vou. Então, sempre, isso é uma questão também familiar, não é, doutor Oscar? Os limites vêm de casa? Eu acho que assim, eu acho que você, o filho... Nós nunca cobramos o Arion. O Arion não foi cobrado por nós, nem pela Silvana, nem por mim, assim, aquela cobrança, dizer, você vai ter que ser tal coisa, você... Jamais. Ele escolheu o curso que ele quis, ele fez inglês, porque, claro, a mãe puxou a orelha também dele um pouquinho para mandar para a escola. Você está lidando com uma criança, é uma coisa. Claro. Quando chega numa certa idade de adulto, então a gente nunca cobrou. O Arion ele se transformou no que ele é, porque ele seguiu o exemplo da gente e também sentiu que era necessário ser dessa forma. Eu falo, o Arion é um bom advogado, claro que é. Eu penso que às vezes a minha esposa diz isso, a política, o direito perde para a política um pouco, né? Quando você pensa que ele pode seguir uma carreira adiante, né? Então de repente o direito perde para a política. Mas ele nunca foi cobrado. Agora, ele sempre procurou estar dentro para saber aquilo que ele queria saber. Eu lembro do Arion fazendo, por exemplo, ele chegava no escritório pequeno, tinha uma sala dele. Certo. Arion Augusto. Uau, que legal! Até hoje lá tem uma sala dele, né? Arion Augusto. E ele, na verdade, ele criava notas promissórias, cheques, fazia minha secretária assinar. Ele fazia umas confusão no escritório, mas baseado na documentação que tinha dentro do escritório. Então ele lia, ele perguntava por que isso. O Ariel sempre foi muito do porquê. Eu lembro. Por quê? Às vezes ele irritava você, né? Por quê? Não, mas eu achava o máximo. Mas era ele queria aprender.
aprender. E isso trouxe o caminho de observação dele, que é muito grande. E hoje a gente sente falta. As pessoas são muito passivas. Eu vejo muitos alunos hoje muito passivos. Ou questionam o que não deveriam questionar. Por que eu preciso fazer tarefa? Por que eu preciso estudar? Que coisas que não necessariamente seriam questionáveis. E muitas vezes são passivos para outras situações. Precisamos desenvolver mais essa questão do por que eu estou realizando essa atividade? Claro. No que isso vai acrescentar à minha vida? É importante, não é? E a carreira política, Arion? Como é que começou essa história? Porque é uma sequência do direito para a carreira política. Bom, depois a gente fala dos planos futuros, mas por hora vamos pensar como é que se iniciou esse processo. Política também eu acredito que sempre esteve presente na minha vida, é uma coisa também um pouco de origem familiar. Meu pai sempre foi bastante envolvido com a política, com os bastidores da política. Sempre gostou muito, me ensinou a gostar esse lado bom da política, que a gente tenta lutar tanto para conservar e manter existindo até hoje. E desde pequeno eu gostei de estar no meio de coisas políticas. Na época de escola, fazer parte de grêmio estudantil, posteriormente fazer parte da JCI, fui presidente da JCI Juvenil. Então sempre gostei de estar no meio de situações onde eu podia participar em grupos, onde eu podia ajudar, onde eu podia... a minha ação poderia resultar em coisas favoráveis para aquela comunidade, para aquele grupo onde eu estava. E quando surgiu a oportunidade em 2016 de ser candidato, o partido que eu fazia parte me convidou, foi algo assim, em cima da hora, também nada muito planejado, mas eu vi que existia ali uma possibilidade de, a um nível maior ainda do que aquilo que eu sempre gostei de fazer, de ajudar as pessoas, de compartilhar conhecimento, de aprender muita coisa, de fazer o bem através das nossas ações. E eu entrei na política assim. Foi uma construção ao longo do tempo, desde pequeno, sempre participando em situações políticas, mas acho que sempre teve no sangue, na hora também de decidir que era hora de entrar na política, fui à frente, me dediquei e deu certo também, uma carreira hoje que eu sou muito grato e muito feliz por poder ter também. Que bacana. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu tenho alguns recados para vocês, aqui o pessoal mandando. Ai, que bacana. Tem alguns aqui, deixa eu ver que eu não consigo... A Jodélia assistindo conosco, a Dona Leonir Roloff também estão assistindo conosco, a Luciane Winter, boa noite, muito bom ter Arion como vereador. Werner Scherer, boa noite, a Sandra Gabe, parabéns, admiro muito os dois, excelentes pessoas e advogados. Ilse Scherer, parabéns, doutor Oscar, por ter um filho muito especial. Parabéns, Arion, por ser essa pessoa especial. E vamos em frente, estou assistindo com muito carinho. Muito obrigada, que bom. A Loreni Petri, admiro muito essas pessoas maravilhosas. O Saul, Arion, vereador competente, terá um futuro brilhante dentro da política. Nunca se envolveu em outras coisas e corrupção, enfim, tem meu respeito e meu apoio. Que bom. Boa noite ao nosso nobre vereador que representa nosso município. São as palavras da Ingeborg Moreira. Também dizendo boa noite ao doutor Oscar e a querida Silvana. Boa noite, Luciana. Obrigada pelo carinho com a minha família. Muito orgulho do meu marido e do filho por serem homens tão especiais em todos os sentidos. Parabéns pelo seu programa, sempre com pessoas e assuntos tão pertinentes. Obrigada, Silvana. Um beijo grande. Ai, que lindo. É justamente para isso que nós estamos aqui. O Leader School Connection conta para vocês um outro lado que muitas vezes vocês não conhecem das pessoas, dos talentos que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região. Ivanete, boa noite, amigos. Christian Guinter, abraços, Arion, sempre torci pelo seu sucesso. Felipe, meu filho, mandando abraços. Evelyn Dorner, boa noite. Duas pessoas que admiro muito. Dário Locke, Dr. Oscar e Arion, exemplos de cidadãos. Que bom poder receber esse carinho, como a gente se sente aquecido com o carinho que a gente recebe das pessoas que acreditam no nosso trabalho, no nosso profissionalismo, enfim, mais uma vez transmitindo, vocês estão aqui justamente porque são pessoas que eu admiro e que eu tenho certeza que tem uma jornada linda e ainda muito a ser realizado. Eu passo agora então para o recadinho dos nossos apoiadores. Berta Joias, Relógios e Óticas, Sicredi, Aliança Paraná São Paulo e Mr. John. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para a Berta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos. Sempre pensando em você e no que você precisa.
Berta Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Localizado no centro de Marechal Cândido Rondon, o grupo Mr. John é o lugar ideal para você fazer um encontro com o seu estilo, trazendo opções de vestuário incríveis e marcas exclusivas de bolsas e calçados. Mostramos para você o quanto é importante valorizar a mensagem que passamos com aquilo que vestimos. Estilo e conforto podem andar juntos. E com a nossa equipe de consultoria, você verá que é divertido brincar com a moda. Nos procure em nossa loja física ou em nossas redes sociais. Voltamos, Leaders School Connection, hoje especial do Dia dos Pais, de pai para filho. Presença especial, então, do Dr. Oscar nos seguiu, Arion nos seguiu, chamo de Arion porque foi meu aluno, então esse carinho todo a gente tem com essa... Ai, enfim, é muita emoção para uma teacher essa noite. Lembrando você que compartilhar a nossa live está concorrendo a esse lindo brinde oferecido pela Berta Joias, Relógios e Ótica. E lembrando também que no final do nosso programa nós temos o quadro Sing Out Loud, quer dizer, cante, se solte. E nesse final do programa nós teremos então a apresentação de um coro, uma apresentação especial de um dos coros regidos pelo maestro Gerson Guizia. Surpresa, só vou contar no final qual coro será, que nós teremos o vídeo hoje à noite e vamos compartilhar com vocês então esse momento lindo da cultura rondonense e de toda a região, porque afinal de contas o maestro Guizzi, ele é regente de corais aqui em Marechal e também em outras localidades. No final do programa, confie, não perca porque vale a pena. Voltando então à nossa conversa, falamos então do Arion, da questão da política. Doutor Oscar, como o senhor vê então o Arion dentro desse meio político? Olha, eu vejo com muita tranquilidade o Arion nesse meio político, né? Ele tem feito um trabalho, assim, na minha concepção, na minha análise política, né? Porque eu tenho conhecimento, né? Eu fiz um retrospecto alguns dias atrás com relação à política. Eu estou na política, mas sempre envolvido nos bastidores dela, né? Mas sempre participando, né? Ativamente, coordenando campanhas e ajudando, desde os meus 12 anos de idade. Nossa! Tá? Eu tive um primo falecido já, que é mais ou menos o reflexo do Arion hoje. 24 anos, vereador, deputado, prefeito de Ponta Grossa, era um fenômeno de votos. E eu, naquela época, era um garoto, e o meu primo era meu primo, né? Nossa. Ele era o cara, né? Entendeu? E você acaba pegando esse lado todo. Então eu vejo assim com muita tranquilidade, quando o Arion veio falar comigo que ele seria candidato a vereador, eu perguntei para ele, primeiro eu dei um pulo para trás na cadeira, falei, tu sabe o que é uma campanha para vereador? Ele falou, sim, eu já sei. Então tá bom. Mas ele já tinha estudado o que era para ser vereador, o que o vererador fazia. Então ele veio com conhecimento de causa, né? E bem então, consciente. Consciente. Ele entrou na vereança, tanto o discurso de posse dele assim,
ele já disse o que ele vinha fazer, né? Combativo, busca justiça, ele procura ajudar as pessoas mais carentes, ele briga por isso, né? Ele dedica seu tempo pela comunidade, isso me fascina muito. Né? Embora eu hoje hoje eu virei o pai do vereador, né? Então é importante isso, né? Porque quem é você? Eu sou o pai do vereador Arion, né? Ai, que legal. É coisa muito, muito bacana, mas eu acho que se inverteram, né? Porque o Arion sempre era o filho do Dr. Oscar. Agora eu sou o pai do vereador. Então, tecnicamente, assim, eu acho que o Arion é um excelente profissional na política, ele é um político exemplar, nessa concepção minha pessoal. Claro que eu tenho outras pessoas na cidade que são políticos exemplares também, muitos, mas eu tenho no meu filho esse orgulho. Eu me orgulho muito do meu filho político, do meu filho advogado. Eu acho que isso é fantástico, quando o pai tem orgulho do filho. Ai, que lindo. Que bom ouvir isso, Arion. Bom demais. Ah. Bom demais. É gratificante. Olha, que presente pro Dia dos Pais, né? Mas olha só, o filho também acabou recebendo presente de ouvir essas palavras lindas do pai. Que bacana. Mas o maior presente, não é, doutor Oscar? Com certeza. E falando então dessa questão da política, muitas pessoas têm medo. Falou em política, fogem. Não, eu não quero política, não quero saber, não me interessa, não gosto, não quero saber. Como é que a gente poderia, de certa forma, explicar essa questão da política, Arion, para essas pessoas? E, de certa forma, quem se identifica ou que tem alguma inclinação, o que você diria, então, a essas pessoas? A política ela acabou se generalizando para o mal. Né? Quando a gente fala hoje de política, ou da pessoa mesmo, do político, a gente generaliza e a gente acredita que a gente nivela por baixo. Todos são ruins, todos são corruptos, todos são desonestos. Isso se criou, essa imagem a nível de Brasil, e que infelizmente mancha a política boa, a política verdadeira, a política honesta. Eu sempre digo que a política é uma coisa muito linda. A gente não pode confundir ela com algumas pessoas que estão dentro dela, se utilizando dela para fazer o mal. Exato. Mas a política, que é aquela situação de você confiar em uma pessoa para a pessoa lhe representar e lutar pelo bem a seu favor, é algo muito bonito. É algo que a gente precisa preservar, é algo que a gente precisa saber que ainda existe, acreditar que ainda existe. E hoje, dentro da política, eu posso ver que, é claro, é mais difícil, é um local onde é mais difícil você ser honesto do que ser desonesto, é mais difícil você fazer o bem do que fazer o mal, mas ainda existe a possibilidade de você usar a política para fazer esse bem, para ser honesto, para levar as pessoas, principalmente como o pai disse, as pessoas mais carentes, que mais precisam dos serviços públicos, a gente consegue chegar até essas pessoas através de atos que para nós são muito simples. Então é muito gratificante saber que às vezes por um ato seu dentro da política, por uma proposição que você faz, uma assinatura que você dá, uma ação pequena que você desenvolve, você consegue beneficiar uma comunidade, um bairro, um grupo de pessoas, algumas pessoas individuais também. Então eu vejo que a gente precisa preservar esse lado bonito da política. A gente precisa parar de confundir as pessoas erradas que estão dentro da política com a política propriamente dita e defender a política honesta, séria, dedicada que ainda existe. E a gente precisa cada vez mais de pessoas boas dentro dela. Então, a gente sempre incentiva, principalmente a juventude, as pessoas jovens, dentro do nosso partido, dentro do nosso grupo, a gente pede muito que as pessoas novas comecem a participar cada vez mais da política, porque a gente precisa dessa renovação, a gente precisa dessas pessoas que vêm com uma mentalidade nova, uma mentalidade diferente e que vem acreditando que a política é possível de ser feita dentro de uma coisa boa, ainda como a gente quer. Exatamente. E é nisso que temos que nos agarrar. Eu pergunto isso, desculpa, pode falar. A política, na verdade, eu não lembro bem, mas foi Aristóteles que disse isso, a política é a arte de bem governar. Exatamente. Essa é a política, né? Então, o jovem hoje ele pode participar da política de várias formas. Porque a premissa é isso. É a premissa, né? Não precisa necessariamente ser candidato. Eu, por exemplo, participei de política durante 50 anos da minha vida e eu nunca fui candidato. Por uma opção minha, eu não quis ser candidato, passou, as oportunidades passaram algumas vezes, mas outras circunstâncias fizeram que não acontecesse. Né? Então, o jovem, ele precisa estar inteirado com a política, ele precisa ler sobre a política. Eu vou entrar no partido tal. Você conhece o regimento do partido, você conhece a história do partido, leia sobre isso. Então você vai por um lado político de conhecimento, porque nós precisamos de pessoas que conheçam a política e façam as coisas acontecerem. Certo. E a política não está só complementando, mas a política não está só na Câmara de Vereadores, só na Prefeitura, só no Congresso Nacional. A política está também dentro da própria escola, onde a criança está estudando, está na associação de moradores do bairro onde ela pertence, está na rua de casa, está na família.
Então, começar por aí, às vezes, é um bom começo. Como eu disse antes, eu comecei na política, sendo presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Martin Luther, onde eu estudava lá com meus 12 anos de idade. Que legal. 11, 12 anos de idade, por ali. Então, ali começou o meu gosto pela política, aprender a política, e ali eu já vi o que eu podia fazer de bem para as pessoas que acreditavam que o Arion seria um representante importante para aquelas pessoas. Então, não precisa necessariamente ser candidato, ser o vereador, ser o prefeito, ser o deputado, mas às vezes você dentro do teu próprio, da tua comunidade, da tua escola, da tua família, do teu bairro, você consegue fazer política e fazer essa política boa que a gente tanto precisa. Exatamente, porque a política começa em nós. A nossa concepção de justiça, de cidadania, o que é que muitas vezes as pessoas acabam fazendo? Pequenos atos, né? Quando muitas vezes apontamos aos outros, dizendo com grandes roubos ou grandes, né, digamos assim, coisas erradas, para não usarmos outros termos, mas muitas vezes furamos a fila, corrompemos pequenas coisas, pedimos favores, então isso também é uma forma de a gente perceber, opa, pera, será que isso também é correto? Não, então, de certa forma, a política começa com os nossos atos. E aí, se alguém se interessou, Arion, gostou, por exemplo, nossa, eu acho que eu tenho uma inclinação, eu gosto de ajudar, muitas pessoas se reconhecem como líderes natos, no sentido de eu quero dar a minha contribuição. Muitas pessoas precisam de uma lapidação, muitas vezes teriam uma certa inclinação, mas tem um certo medo, justamente pelo preconceito de se envolver com política. O que você diria para essas pessoas e quais seriam os primeiros passos para que elas entrassem, então, nesse mundo, digamos assim, da política? A política ela é representativa, principalmente quando a gente fala hoje de vereadores. Nós temos vereadores de todas as comunidades, de vários bairros, de vários distritos, de vários níveis de formação profissional, educacional, acadêmico. Então, existe a chance de qualquer pessoa hoje estar na política. Uhum. Mas a gente precisa também saber que passou já aquela época da política do tapinha nas costas, da política do votar no compadre, do votar no amigo, vou votar nele porque eu acho que ele é um bom vizinho para mim. Uhum. A gente precisa cada vez mais de políticos conscientes daquilo que estão fazendo. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala quando alguém busca entrar na política é que busque saber o que é a política, para que ela serve, para que ela se desenvolva, que se forme no sentido pessoal de eu vou buscar fazer o melhor para a minha comunidade. Então, para isso eu preciso do quê? Eu preciso de uma formação acadêmica, ou eu preciso de uma formação pessoal enquanto pessoa, eu preciso conhecer melhor a comunidade que eu resido, eu preciso melhor conhecer o bairro que eu resido. Então, que a pessoa se prepare antes de ela entrar na política. Essa é a dica que a gente sempre dá. Existe área para todos, para a pessoa de qualquer classe, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer local que mora, mas a pessoa precisa se preparar, porque quando ela entrar lá dentro, ela precisa saber o que ela está lá para fazer. Não adianta eu ser um vereador que eu passo 4, 8, 12 anos dentro de uma Câmara de Vereadores sem saber redigir um projeto de lei. Exatamente. Eu preciso aprender a me formar, me cercar de pessoas boas. Eu posso não saber tudo, mas eu preciso estar perto de pessoas que saibam de coisas importantes e me preparar para desenvolver aquilo que eu vou fazer. E só assim a gente consegue ter um trabalho de qualidade e a gente consegue ter essa política que a gente tanto sonha e tanto deseja. E que, quiçá, tenhamos, né? Cada vez mais. Doutor Oscar, na sua opinião, os políticos hoje, de certa forma, estão percebendo essa questão de que precisam de formação. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o político ele tem que ter conhecimento. Tá? Eu não diria necessariamente eu preciso ter uma formação acadêmica para ser um bom político. Não é isso, não. Eu acho que o político tem que ter aquilo que o Arion mais ou menos falou agora. Tem que ter conhecimento da sua comunidade e tem que buscar se assessorar de pessoas que sejam boas também. Não é possível você crer que um vereador fique na Câmara 12 anos ou 16, sei lá, e não saiba redigir um projeto de lei. Ele tem que saber o que é um projeto de lei, ele tem que saber o que é uma lei, ele tem que saber como é que funciona o regimento interno da Câmara, ele tem que saber quais são as coisas. Né? Então acabou a história do tapinha nas costas realmente. Eu cumprimento todo mundo, eu sou querido. Você precisa ter, na verdade, aceitação popular com o político. Você precisa também conhecer. Né? Necessariamente não é só uma formação acadêmica, mas é o conhecimento de sua comunidade, daquilo que você efetivamente precisa saber para você ser um bom político. O político ele não vai conhecer de tudo, né? A gente vê, dentro da Câmara de Vereadores a gente lida com saúde, educação, assistência social, moradia, vários temas. Mas o importante então não é saber tudo, mas buscar saber, se interessar, se dedicar, eu estar lá para fazer algo bem feito. Eu estar lá
querendo dar o meu melhor e ser o melhor político possível para a comunidade em que eu resido. Que justamente Então, faça a diferença. esse interesse em você buscar o conhecimento, eu acho que é muito importante para o político. Não necessariamente a formação acadêmica, o conhecer de tudo, mas se interessar e buscar saber, buscar se informar, buscar conhecer aquela realidade onde está inserido. Certo, que sabe as palavras. Então, tenho mais recados para vocês. A Lady Becker, boa noite. A Vera Carlin, querida, pessoas excepcionais e profissionais espetaculares. Uma somatória que fazem de ambos um exemplo de vida. Ai, a Vera é uma querida. Um beijo, né, para a Gabi e para o Felipe, que são nossos alunos também. Ai, é uma pessoa encantadora. João Luiz, boa noite. Esses meus primos Oscar e Arion têm todo o meu respeito. São pessoas extremamente exemplares. Um grande abraço. Que lindo, né? Poder contar com o apoio dessas pessoas. Ai, que bacana, que legal. Enfim, nós temos aqui vários outros recados. Voltando a falar um pouquinho, então, de pai para filho. De forma sucinta, Arion, qual é a grande característica que você admira no seu pai? Eu colocaria duas características, sendo bem objetiva. A primeira é a bondade. Bondade no sentido de ter um coração generoso, de ajudar as pessoas, de reconhecer aquilo que as pessoas mais necessitam e nunca ter receio de dar o melhor de si para ajudar as pessoas. Isso eu acho que é um exemplo grande que eu pego para mim. E o segundo exemplo, que para mim é muito importante, dentro da política principalmente, e na advocacia também, que é a honestidade. Que é a vontade de fazer o certo, de lutar por aquilo que é justo, de muitas vezes arranjar inimigos, criar desavenças, por lutar pelo que é certo. Então essas seriam as duas características, bem resumidamente, que eu mais admiro. Que bacana. Digo mesmo, doutor Oscar, o que você admira então no Arion? Eu admiro a competência do Arion por aquilo, tudo aquilo que ele faz, no direito, na política. Eu aprecio a honestidade do Arion e o senso de justiça que o Arion tem para com as pessoas, para com as coisas, né? O Arion, ele gosta de pessoas carentes, ele gosta de animais, ele vai buscar tudo aquilo que é de bom, ele faz. Isso me deixa muito feliz saber disso. A honestidade dele, o caráter dele e até uma certa teimosia em achar aquilo que é certo, ele vai atrás, nem que ele tenha que brigar por aquilo, são características que marcam o Arion bastante. Que lindo, que bom. Eu fico muito feliz de poder ouvir. Bom, como eu conheço há muito tempo, eu sei que vocês assim o são. Mas eu fico ainda mais feliz de poder compartilhar essa história de vocês com o nosso público. Voltando a falar um pouquinho sobre a área de direito. Nós temos vários alunos da Leader School nos assistindo, que estão na fase do vestibular. E, inclusive, alguns até me perguntaram, teacher, o que a gente precisa para fazer direito? O que eu preciso ter para poder ser um bom advogado? Falei, então eu vou perguntar para o doutor Oscar e o Arion na terça-feira. A palavra está com vocês, doutor Oscar. Na verdade, assim, em primeiro lugar, o advogado, ele tem que ter uma ideia de que ele vai ter que estudar muito. Tá? Ele vai ter que estar atualizado, vai estudar muito. Honestidade. Tá? Isso não tem preço para o advogado, é uma característica fundamental. A respeitabilidade para com o seu cliente, a responsabilidade profissional, porque você tem a vida de uma pessoa na sua frente, você tem um processo, aquele processo que às vezes para você é uma coisa corriqueira, é o dia a dia do escritório, mas para aquela pessoa aquele processo é importante. E você tem que saber a importância que a pessoa tem no seu processo, né? E cumprir com todos os prazos. O advogado, ele é um trabalhador incansável. Nós sabemos que o advogado trabalha muito. Não é muito fácil você ser advogado, não. É noites, tardes, domingo, feriado. Você tem que estar trabalhando bastante. E hoje, claro que se facilitou muito as coisas hoje com os processos digitais, virtuais, mas mesmo assim o advogado precisa estudar bastante e saber o que ele está fazendo. Esse é o ponto-chave do advogado. Certo. Arion, na sua opinião? Eu diria também que é o estudo e a dedicação. Hoje até eu vi umas pesquisas, essa semana estava lendo alguns noticiários, sobre o número de cursos de direito que existe no Brasil. E o Brasil sozinho tem mais cursos de direito do que todo o restante do mundo juntos. Nossa. Então é uma profissão cada vez com um mercado de trabalho mais cheio. E só vai se dar bem as pessoas que se dedicarem, que estudarem, que tiverem uma formação continuada e que desejarem estar desta forma.
Então, eu acho que no direito, a primeira coisa que a gente precisa ter é essa vontade de sempre estudar. Quando eu digo estudar, é fazer uma formação complementar, é ser um professor, onde você está sempre no meio acadêmico, sempre se atualizando, sempre estudando, é você se dedicar à leitura, ao estudo, ao buscar, ao conhecimento, e a dedicação que você tem que ter com o seu cliente. Isso que o meu pai falou é algo muito importante. Eu não concordo com aquela advocacia que a gente fala que é a advocacia de linha de produção, onde cada processo entra e você vai fazendo ele um atrás do outro sem se preocupar com cada caso. Certo. A gente precisa se dedicar e lembrar que atrás de cada caso existe uma pessoa. E a gente precisa se dedicar a essa pessoa porque esse processo pode mudar a vida dela. Seja patrimônio, seja liberdade, seja a história dessa pessoa. Então precisa essa dedicação, esse cuidado, esse bem-querer com o seu cliente. Então acho que são essas duas linhas as mais importantes, o estudo contínuo e a dedicação para cada cliente, para cada pessoa que você busca trabalhar e busca fazer o bem para aquela pessoa. Certo, que lindas palavras. E nós estamos chegando ao final do nosso Leader School Connection e quero agradecer a presença então de vocês, em especial do Dr. Oscar Arion, de pai para filho. Eu acho que quando eu programei esse especial, foram as primeiras pessoas que eu pensei, porque eu os conheço há muito tempo e eu admiro muito essa relação de pai e filho. E hoje eu quis, na verdade, que vocês viessem contar um pouquinho desse lado familiar e dessa admiração mútua que vocês têm pelo outro. Eu acho isso muito bonito, que muitas famílias sejam assim, que seja inspiração para que muitos pais e muitos filhos também sigam essa linha de amizade, de respeito entre profissionais, e não precisa seguir a mesma profissão. O que importa é que se tenha justamente essa relação familiar, de união e de respeito e admiração que vocês têm de uma forma tão presente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, e acho que você falou uma coisa importante, né? Talvez a gente no decorrer da conversa esqueceu. Existe entre o Arion e eu uma amizade, tá? Nós somos amigos, entendeu? E compartilhamos dessa amizade toda, isso é muito importante, né? Pai e filho serem amigos e serem companheiros também. Isso. Então isso é uma coisa que marca muito. Eu que agradeço o convite, Luciana. Você falou várias vezes na admiração, mas saiba que isso é recíproco, né? Você, com o Douglas, com sua família, nós temos um carinho muito grande por você, sua mãe, né? Ai, e a gente obrigada. tem uma história, né? Uma história Sim, vivida. uma vida já. Né? Eu não esqueço as pessoas que trouxeram o Arion para um mundo diferente, né? E você faz parte disso. Para mim, muito obrigado aqui. Né? Como pai, falando para a professora, né? Sim. Muito obrigado pelo que você fez ao meu filho. Ai, que lindo. Um grande abraço obrigada. a todos e fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, de coração. Só tenho também a agradecer pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite. Agradecer as pessoas que mandaram mensagens. Essas mensagens que foram lidas, muitos nomes a gente conhece, outros a gente acaba não conhecendo, mas são todas pessoas que tornam o nosso trabalho, tornam o nosso dia a dia gratificante. Estão sempre torcendo Estão por sempre vocês. torcendo. A dedicação que a gente faz, seja enquanto advogado, seja enquanto político, o maior presente que a gente tem é ver essas pessoas de bem confiando no nosso trabalho, acreditando e sabendo que a gente está aqui para dar o melhor de nós e fazer o melhor possível. Então, obrigado a vocês, obrigado a todos que acompanharam o programa, aqueles que mandaram mensagens. Fazendo as palavras do meu pai, agradeço, Teacher Lu, a você em especial por fazer parte dessa minha história, que ainda é breve, é curta, espero que esteja só no começo. Mas sim, esperamos. Onde você já faz parte importante dessa história, e assim como várias outras pessoas fizeram e fazem até hoje. Então, só tenho a agradecer mesmo, agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço, deixar um abraço a todos, nossos amigos rondonenses, pessoas de fora que nos assistem. Quero deixar um abraço especial aqui ao maestro Gerson, que foi falado dele, que daqui a pouquinho vai conduzir mais um trabalho aqui no Leader School Connection. Pessoa fantástica, que eu tenho um carinho muito grande. Parabenizar ele pelo trabalho dele também. Parabenizar todos que estão envolvidos aqui, os patrocinadores, os amigos. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nos convidar. É uma honra para nós estar aqui hoje. Ai, obrigada, de coração. Obrigada a você que nos acompanhou, que está sempre aqui no Leader School Connection. E nós temos o nome. Quem será que vai receber o brinde da Berta Joias? A Mary Sônia Maroso. Obrigada por assistir o nosso programa, o Leader School Connection. Obrigada por compartilhar. E fiquem agora com o Sing Out Loud. O que é o Sing Out Loud? É um quadro especial que nós temos para os coros, que o maestro Gerson Guise, com muita maestria, conduz em Marechal e região. Então,
Nesse coro especial, eu quero agradecer principalmente a Berta Joias, Relógios e Ótica, ao Sicredi Aliança Paraná São Paulo e ao Mr. John, que logo mais vocês vão acompanhar o look completo nas redes sociais. Mas quero comentar então que o coro de hoje, que é surpresa, ninguém sabe, nem os alunos, ninguém sabe que coro será e que peça será. Em homenagem então aos pais, pelo Dia dos Pais, nós vamos ter o coro masculino, que é mantido pela ACOP e que tem como patrocinadores Agrícola Horizonte e Sooro Renner. É um projeto da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E este coro fará 5 apresentações na nossa região e, em especial, em Marechal Rondon. Os ensaios são realizados no Colégio Martin Luther. Então, esse é o coro de hoje à noite. E homem canta? Homem canta? Claro que canta! E o coro masculino em homenagem aos pais, então, Sing Out Loud com o coro masculino, patrocinado pela Agrícola Horizonte e Sooro Renner. E eu espero vocês na próxima terça-feira, aqui, às 19h30, com mais um Leaders School Connection. See you! Fiquem com Sing Out Loud! O que eu vim procurar.
sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Pega a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Espere, minha mãe, estou voltando.